Amém. Nessa semana que passou, enquanto eu me preparava para esse momento de culto, quando eu cheguei nessa leitura que nós ouvimos há pouco, de Êxodo, eu parei e comecei a pensar um pouco. São 17 versículos, os mandamentos. Eu pensei o seguinte: se uma pessoa nos visitar nesse domingo e estiver entrando pela primeira vez numa igreja cristã, o que será que ela vai pensar ao sentar e ouvir 17 versículos um atrás do outro com os mandamentos? Que nem sempre é fácil de ouvir os mandamentos, porque a gente percebe que a gente não vive conforme é dito nos mandamentos. Talvez a pessoa pensaria o seguinte: eu estava certo, igreja é tudo igual, religião é tudo igual, é só sobre moralidade, é só sobre um ensino de regras pré-estabelecidas que, se a gente cumprir, a gente está tranquilo. Porque olha só, eles leram aí os mandamentos e tal, e é isso mesmo. Se o nosso ensino sobre os mandamentos fossem só isso, é isso que diz, vai e faz e pronto, talvez essa pessoa estaria certa em dizer que religião é tudo igual. Mas será que é isso? Será que é só isso? Como nós vemos os mandamentos? Talvez a noção mais comum que se tenha sobre os mandamentos, daquele camarada que, quando vê alguma coisa acontecer e alguém outro diz, não, mas todos são iguais, todos são pecadores, esse camarada com uma vaga noção dos mandamentos, talvez ele diga o seguinte: mas eu não roubo, eu não mato, eu não traio a esposa. Quer dizer, não que eu não traia, mas amor é só direcionado a ela. Acho que eu estou tranquilo. E talvez, e eu digo talvez haja cristãos com um conhecimento, é óbvio, um pouquinho maior sobre os mandamentos, talvez olhe para eles e fique pensando assim, como se fizesse uma lista. O camarada sabe de cor todos eles. Bom, ele abre um parênteses do lado de cada mandamento e pensa: primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Eu creio no Deus da Bíblia, estou tranquilo. Não tomarás em vão o nome de Deus. Não, eu respeito, eu não uso em vão o nome de Deus, estou tranquilo. Santificarás o dia do descanso. Eu vou na igreja de vez em quando, eu não sei exatamente o que significa isso, mas eu acho que eu estou tranquilo. Se eu não estivesse tranquilo quanto a isso, eu ia perceber. Eu honro meu pai e minha mãe, eu não furto, eu não roubo ninguém, sou uma pessoa honesta, aprendi isso de casa, eu não cometo adultério, eu não mato, eu não falo mal de ninguém, eu não sou fofoqueiro como alguns vizinhos meus. Eu acho que eu estou tranquilo. E vai marcando ali. Mas aí vai chegar no último mandamento, que fala sobre cobiça. O último mandamento que Lutero, quando contextualizou para o tempo dele, dividiu em dois. Aí nós temos o 9º e o 10º mandamento falando de cobiça no nosso catecismo, quando a gente estuda isso. Como é que é cobiça? Será que é tão fácil de fazer esse risquinho do tá tranquilo quanto a isso também? Eu acho que não. O professor meu dizia que geralmente aquele que crê em Cristo, ele não planeja transgredir a vontade de Deus, mas quando ele percebe, ele já está envolvido em algo que é uma transgressão quanto à vontade de Deus. E talvez se alguém dissesse, esse professor é porque não é um cristão sincero. Talvez ele não tenta devidamente como tem que tentar. Ou o pastor está enganado em acreditar nesse professor. Ainda assim, se alguém dissesse isso, eu teria que perguntar: como é que você faz com esse mandamento sobre a cobiça? Vou trocar o microfone aqui. Como é que você faz com esse mandamento sobre cobiça? Isso é algo que vem de dentro. Pense no seguinte, e aqui eu vou quase que parafrasear esse meu professor. A gente não acorda de manhã e pensa: hoje eu vou por aquela rua, vou passar na frente da casa daquela vizinha, e eu sei que ela é casada com alguém outro, e eu vou querer ela para mim. A gente não diz: olha, eu vou passar por aqui e eu vou ver os bens do meu vizinho, ou como se diz geralmente, vou dar uma olhada na grama dele para ver se é mais verde do que a minha.
e aí eu vou cobiçar aquilo. Não, não é assim que funciona. É como se viesse de dentro da gente, a gente não controla. É algo que talvez esteja ligado com a mente, o coração, e de repente a gente sente algo, ou percebe, ou pensa, e a gente está desejando algo que não nos pertence. E se alguém acha que isso talvez é um pouco forçado, falar nesses termos dos mandamentos de Deus, e falar disso como vindo de dentro de nós, pensem, por exemplo, no livro de Tiago, que vai falar que é do coração que procedem os maus desejos, a inveja e outros males, e aí vai listando outras coisas. Mas então, pastor, como é que a gente vê os mandamentos de Deus? Talvez alguém poderia dizer, pastor, pelo que o senhor está falando agora, parece o seguinte, que Deus nos deu mandamentos que a gente não consegue cumprir. Como é que fica? Se isso parece talvez um pouquinho forçado, vamos pensar em como Jesus interpreta os mandamentos. Alguém lembra de um momento que Jesus interpreta os mandamentos? Olha o pastor de novo, né? Querendo fazer um teste com vocês. Que coisa, pastor, para com isso. Sermão do Monte. Eis que vocês ouviram, 2 pontos, e aí é dito o mandamento. Por exemplo, não adulterarás. E aí Jesus continua, eu porém vos digo, quem olhar para o cônjuge de alguém outro com olhos impuros, esse já se tornou um adúltero. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu porém vos digo, quem sente raiva do seu irmão é um assassino. Opa, a gente olha para a lista de novo talvez, onde tinha só aquela verificação de que está tudo certo. De repente a gente começa a fazer um X ali. E as coisas começam a ficar mais difíceis. E se alguém dissesse assim, e eu já ouvi isso, não, isso era só parte da retórica de Cristo, porque ele queria atacar ou desbancar os fariseus, e é verdade. Tinham pessoas ouvindo Jesus que se achavam melhores que os outros, que se achavam os grandes cumpridores da lei e apontavam o dedo para os outros. E Jesus, de fato, ele está indo no coração do homem, falando de um jeito que ninguém escapa. E aí sim, está atingindo diretamente os fariseus que não viam esse pecado, não viam o pecado como algo que está no coração do homem, geralmente, pelas suas práticas. Mas vamos olhar, por exemplo, para o Salmo 19. Eu sempre faço, fiquem à vontade se quiserem abrir o Salmo ou não. Eu vou ler algumas partes. Salmo 19 é aquele salmo no qual é baseada aquela música que nós cantamos várias vezes na igreja, que diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Alguém lembra dessa música? É uma música baseada nesse salmo. Eu vou ler os começos de diferentes versículos aqui, para mostrar algo bem importante disso que eu estou dizendo para vocês. Por exemplo, versículo 7 começa dizendo: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. E aí leia aqui como algo que também nos dá novas forças. A gente pode entender como palavras às vezes duras de Deus, mas também a palavra de Deus de forma geral, que nos traz consolo. Aí depois, os ensinos do Senhor são certos. Versículo 8. Versículo 9. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus ensinos são mais preciosos do que ouro. E depois versículo 11. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, o teu servo. E agora vem o 12, isso aqui é importante. Quem pode ver os seus próprios erros? Quem pode ver os próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência. Deus está dizendo que a gente às vezes comete pecado sem perceber. E está ligando a lei de Deus a esse reconhecimento que, ora, quem consegue perceber os seus erros às vezes? Com tudo isso que eu estou dizendo, gente, de maneira simples, como é que nós vemos os mandamentos? É como se fosse assim:
Sabe quando a gente pega o celular e liga a câmera dele e a câmera está voltada para nós mesmos? A gente vê uma imagem sem o Photoshop. Às vezes quando isso acontece comigo, às vezes meio atrapalhado com o celular, vou tirar uma foto, quase que tiro de mim mesmo. Eu olho na imagem e vejo uma foto, ou a imagem em si sem o Photoshop, imperfeita tal como eu sou. Aí eu penso, puxa, os anos estão passando, eu nem percebi que eu tinha tantos cabelos brancos como eu já tenho. Talvez um pouco antes da hora, mas tenho. Puxa, parece até que meu queixo é um pouquinho torto, meio grande demais, não sei. Mas é a imagem sem o Photoshop. Olhar para a lei de Deus, para os mandamentos, num certo sentido, é como olhar para essa imagem que às vezes é dura. Ali tem um pecador, é o que a gente vê. Alguém que não consegue agir de forma perfeita, cumprindo os mandamentos. Alguém que transgride esses mandamentos, às vezes, por nem perceber, porque está tão envolvido em certas coisas e não percebe. Às vezes, por malícia, por maldade, por planejar fazer de certa forma algo que é contra a vontade de Deus. Aliás, luteranos já há bastante tempo, desde a Reforma, têm explicado que a lei de Deus às vezes serve como um espelho para nós, em que nós vemos que ali há um transgressor da lei de Deus. E ainda assim, fica a pergunta no ar. Mas então, pastor, o que a gente faz com os mandamentos? Quer dizer que eles não têm valor para nós, já que a gente não consegue cumprir eles perfeitamente? Antes de falar especificamente isso, vamos olhar para pistas que o texto nos dá para a gente saber como olhar para os mandamentos, sem cair no moralismo, sem cair naquela listinha em que está tudo tranquilo, e sem se desesperar quando a gente percebe que não está tudo tranquilo. Vamos voltar para Êxodo agora. O último mandamento que eu falei para vocês, falando da cobiça, revela bastante quem é o ser humano e a incapacidade dele de cumprir o que Deus exige nos mandamentos. Mas olhem como Deus começa essa entrega dos mandamentos. É dito o seguinte: Deus falou e foi isto o que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Notem o seguinte aqui: Deus não está entregando os mandamentos a qualquer pessoa ou povo. Ele está entregando os mandamentos para um povo que já tem uma relação com Ele. Ele não está entregando os mandamentos para que pessoas olhando para eles, estando distantes de Deus, consigam cumprir perfeitamente, ou pensem que conseguem cumprir perfeitamente, para depois chegar diante de Deus e dizer: ó, está aqui, ó, uma lista perfeita, tudo correto, vamos iniciar um relacionamento, nós pecadores e o Senhor Deus. Não, não é isso. Deus entrega os mandamentos para um povo que ele já tinha resgatado da escravidão no Egito. Olhem que diferença isso faz. Deus entrega lentes para o povo, para olhar para os mandamentos dele, baseados não na capacidade humana de cumprir esses mandamentos, mas baseado no que Deus fez e faz pelo ser humano. Se nós continuamos, aliás, quando nós continuamos lendo a história, nós percebemos que na continuidade, o povo de Deus, diante das tentações, como nós falamos num outro dia aqui, eles falham, eles transgridem. Só para dar alguns exemplos para vocês. O povo de Deus no deserto tem fome, e aí fala contra Deus e contra o líder do povo de Deus, Moisés. Depois eles são tentados por nações vizinhas que faziam promessas a Israel de proteção militar e coisas do tipo. E por vezes o povo de Deus, isso num período mais tarde, depois de já estar na terra prometida, o povo se alia
com outras nações, confiando mais nos exércitos das nações essas pagãs, do que naquilo que Deus tinha falado. Mas, continuando essa mesma história, lá na frente, a gente vai ver algo que faz toda a diferença para a história da humanidade. Isso que eu falei até aqui, lembra que não só o povo de Deus vivia escravo no Egito por um tempo e foi de lá liberto por Deus, a humanidade toda vive uma escravidão, que é aquilo que eu descrevi antes, o pecado. Aquilo que numa outra ocasião eu falei em termos de esse pequeno senhor tirano dentro de nós, o velho homem, que quer tudo para ele, que quer que a gente se adore a nós mesmos, que a gente se debruce sobre nós, nos voltemos só para nós e esqueçamos do resto do mundo. O que a continuação da história do povo de Deus nos mostra, nos liberta dessa escravidão. Porque um dia, Deus envia um representante do povo de Israel, um descendente, e esse sim é fiel. Aquele que, depois de ser batizado, ele é logo tentado. Ele não fica 40 anos no deserto, como Israel ficou, ele fica 40 dias, ele sente fome, e aí vem a tentação. E ele vence. Depois, o diabo tenta ele oferecendo riquezas em troca por idolatria. Porque adorar qualquer outro ser, pode ser o diabo, que não seja Deus, é a idolatria. E Jesus vence a tentação. Por isso, gente, isso é muito importante. Num certo sentido, Jesus revive a história do povo de Israel. Mas ele vence todas as coisas. E ainda mais, ele paga na cruz porque nós somos transgressores da lei. E aí ele nos liberta dessa escravidão que eu falei, que não é uma escravidão com correntes e serviços forçados, mas a escravidão de acordar de manhã às vezes e às vezes pensar que a vida não vale a pena porque são tantos problemas, tantas coisas ruins e muitas delas ligadas a erros que nós cometemos. As pessoas às vezes se sentem assim mesmo não sendo escravas do pecado, nós sabemos disso. Mas o pecado é a origem disso tudo, e é ali que está a pior das escravidões. E Cristo é aquele que nos liberta dessa escravidão. Cristo liberta cada um de vocês, já libertou, quando chamou vocês para viverem como, não escravos, mas como filhos de Deus através do batismo ou da pregação da palavra de Deus. De modo que, quando nós hoje olhamos para os mandamentos, nós queremos olhar assim como o salmista nos ensina no final. Senhor, nós nem sempre vemos os nossos pecados. Mostra-nos os nossos erros. Perdoa aqueles erros até mesmo que a gente nem viu, nem percebeu. Perdoa também aqueles que a gente comete por malícia. E a partir desse reconhecimento e pedido, a palavra de Deus é aquela que vocês ouvem e sempre vão ouvir nessa igreja. Perdoados estão os teus pecados. Vai em paz. Você está livre agora. Ainda assim, talvez alguém pergunte, tá, mas como é que ficam os mandamentos da minha vida? Isso não tem valor? Vou dizer para vocês, hoje em dia, infelizmente, há também igrejas cristãs que dizem que os mandamentos não têm nenhum valor depois que a pessoa crê em Cristo e é perdoada. Isso parece muito mais uma absorção de uma cultura geral, da visão que as pessoas têm sobre as leis que vêm de fora de nós e que não é nós que determinamos, do que algo bíblico. Um dos termos mais comuns usados para falar do ser humano hoje em dia, alguns vão chamar isso, de uma definição antropológica. Quem é o ser humano? É aquela expressão do indivíduo autônomo. Nós queremos educar minha filha, minha esposa e eu, para que ela seja uma pessoa com uma autonomia, no sentido de que ela possa aprender um ofício, poder trabalhar, ser uma boa pessoa cristã que ouve a palavra de Deus, e melhor ainda, se ela não precisar depender de muitos ao redor para sobreviver, se ela puder um dia se manter e educar os próprios filhos, com o marido dela um dia com a própria autonomia financeira, que bom, é uma bênção de Deus. Por isso que eu não estou falando disso. Eu estou falando de a visão
da visão que é a seguinte: o ser autônomo, e isso é a origem de uma filosofia que forma opiniões hoje na sociedade. O indivíduo, ele é autônomo, o que significa que ele se autorregra. Que toda lei que vem de fora é vista como algo ruim, porque fere essa chamada autonomia. E aí as pessoas só aceitam aquela lei com a qual todas concordam para viver em sociedade, porque no fim último eu me beneficio como indivíduo autônomo nessa sociedade. Agora, uma pergunta simples que a gente deve fazer: se essa cultura nos influencia. A gente, por nós mesmos, pelo que sai do nosso coração conforme a palavra de Deus, a gente consegue se autorregrar de uma maneira conforme a vontade de Deus? Segundo a Bíblia, não. A palavra, as chamadas palavras, que é assim que aparece no texto, na língua no qual o texto foi escrito, língua original, as palavras de Deus, que são o que nós chamamos de mandamentos, são isso. Aquilo que a vontade de Deus expressa em palavras, e aquilo vem fora de nós. E eu preciso daquilo sempre. Porque mesmo sabendo que Cristo nos perdoa, se eu não olho para essa palavra que vem de fora de mim, talvez logo em seguida eu penso que eu não preciso tanto daquilo que Cristo fez. E de repente eu não busco mais aquilo que Cristo fez por mim, ou ouvir a palavra dele e assim por diante. Me permitam usar mais uma ilustração quanto a isso. Eu sei que aqui é São Paulo e não é possível sair por aí e nadar num rio. Mas alguém aqui já nadou em um rio? Levante a mão quem já nadou em rio. Eu achei que até que teríamos mais pessoas, mas tudo bem, acho que vocês vão entender. É fácil nadar contra a correnteza do rio? Não é? É fácil e bom nadar a favor. A gente pode até simplesmente boiar, para quem sabe, e a água vai levando. Isso é um momento agradável, divertido, geralmente. Mas o que pode acontecer se a gente não conhece o que está lá na frente? O que pode ter lá na frente? Uma cachoeira? Agora, se eu por não conhecer o caminho que o rio faz, eu penso, se eu sou um pouquinho, no mínimo esperto, eu vou pensar: opa, eu não vou deixar a água me levar. Eu vou nadar com todas as forças, porque eu tenho uma esposa e uma filha me esperando em casa. E eu começo a nadar contra. Começo a nadar, eu vou lutando. E nessa luta, o que vai acontecer provavelmente se a correnteza for forte? Eu vou notar que eu não tenho forças para sair sozinho daquela situação e para me livrar da cachoeira e da morte que pode acontecer. Aí eu começo a gritar por socorro para alguém que está fora daquela situação. Porque esse alguém pode esticar o braço, ou esse alguém pode esticar alguma ferramenta, alguma outra coisa onde eu vou me segurar, e esse vai com a força dele me puxar para fora daquele caminho que leva para a morte. É claro que essa ilustração, como todas, tem algumas falhas, porque Cristo, ele não está totalmente fora da nossa realidade humana, porque ele é ser humano também, e ele viveu o que nós vivemos, mas ele é aquele que está fora do rio, porque ele é também verdadeiro Deus, e ele cumpriu perfeitamente a vontade de Deus, e ele é capaz para isso, e por isso o fez. E ele agora é capaz de nos ajudar quando nós, continuando olhando para a lei de Deus como a vontade de Deus a qual eu preciso, mas não consigo cumprir, olhando para ela, eu olho para fora do rio e penso: eu preciso de ajuda. Jesus me ajuda. E Jesus estende a mão, e se precisar, ele pula na água e resgata um por um. Pastor, como é que nós vemos os mandamentos então? De maneira bem simples. Não como um mero moralismo. Não com essa lista em que aqui está tranquilo. Também não reconhecendo os erros de modo a me desesperar, porque Cristo cumpriu os mandamentos perfeitamente em nosso lugar. E na cruz a nossa culpa foi paga. E agora, por isso, gente, como nós vemos os mandamentos? Através de uma lente, a lente da cruz de Cristo, onde a culpa foi colocada e paga, e onde a lista, poderíamos dizer, aquela lista com vários X ali, marcando o que a gente falha, aquilo também foi pregado na cruz junto com os pregos.
A dívida foi paga, a culpa foi removida. Vocês estão livres. Vivam em paz. Amém. Nos coloquemos de pé. Agora, nós confessamos a nossa fé com